Shalom, povo de Deus! Tudo na paz com você? Eu espero que sim, e animado para mais uma agenda diária de Deus conosco. Eu gosto de pensar no privilégio do momento de pastoreio, como essa oportunidade de caminharmos por todos os capítulos das Escrituras nessa estrutura com que o compêndio que nós utilizamos está organizado. Não é legal? Espero que então você fique aí animado para nós louvarmos o nome do nosso Senhor juntos, para nós irmos à palavra do Senhor juntos, para nós orarmos ao final uns pelos outros. Vamos louvar? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Como entender
pecado, sua glória ele deixou. O desprezei e mesmo assim não me abandonou. Excelso é o Senhor e acima de toda a nação. Grande sua glória está acima do céu. Mas como irás te inclinar para ver quem eu sou? Mesmo em meio ao pecado, Ele me amou. Quem há semelhante a ti, Senhor, que tira o pecado? Quem há semelhante a ti, Senhor? Não há outro igual. Como entender o Criador? Sua glória ele deixou. O desprezei e mesmo assim não me abandonou. Excelso é o Senhor e acima de toda a nação. Grande sua glória está acima do céu. Mas como irás te inclinar para ver quem eu sou? Mesmo em meio ao pecado, Ele me amou. Quem há semelhante a ti, Senhor, que tira o pecado? Quem há semelhante a ti, Senhor? Me ergue da lama, és engrandecido, inigualável, mas servo se tornou. Quem há semelhante a ti, Senhor? Não há outro igual. Não há outro igual. Louvado seja o Salvador, que a minha dívida pagou, a esperança retornou. Graças a Cristo, meu Senhor. Louvado seja Salvador, que a minha dívida pagou, a esperança retornou. Graças a Cristo, meu Senhor. Quem há semelhante a ti, Senhor, que tira o pecado? Quem há semelhante a ti, Senhor? Quem há semelhante a ti, Senhor, que tira o pecado? Quem há semelhante a ti, Senhor? Me ergue da lama,
és engrandecido, inigualável, mas servo se tornou. Quem há semelhante a ti, Senhor? Não há outro igual. Não há outro igual. Não há outro igual. Louvado seja o Senhor. Privilégio nosso entoar os hinos e os cânticos espirituais, não é verdade? Vocês sabem que nós já estamos no primeiro livro das Crônicas. Louvado seja Deus, estamos aí, ó. A cada dia um novo capítulo. Deixa eu falar a verdade aqui com você. E a verdade é bem simples. Alguns capítulos são muito desafiadores para a gente expor. Por quê? Porque você sabe que os capítulos, eles não estão em uma divisão dos originais. É uma criatividade didática para nos ajudar, né? Esses livros são escritos integralmente, eventualmente com pausas aqui e ali. Então, muitas das vezes, você só vai ter uma compreensão maior do que está acontecendo lendo capítulos anteriores, capítulos à frente, para ter uma compreensão melhor. Às vezes você vai em um capítulo só e é difícil você talvez extrair ali algumas lições. Por que eu estou dizendo isso? Hoje o nosso capítulo, ele é um desses capítulos. Ele é um capítulo repleto de nomes muito difíceis para a nossa língua, porque eles não são do uso popular na nossa sociedade, e sem uma história com uma narrativa muito legal, não é isso? Então, muitas pessoas até comentam que elas têm dificuldade com alguns capítulos como esse. Ficam tentadas a pular esses capítulos, né? Porque estão lendo a Bíblia e falam, rapaz, eu vou pular essa genealogia aqui. Eu já ganho, já tico lá na minha agenda que eu passei. Mas eu gosto de pensar que a Bíblia nos diz que toda a Escritura, toda ela é inspirada por Deus e ela é útil para o nosso ensino. Então nós não vamos pular o capítulo 2. Nós iremos a ele. Não sem antes eu rapidamente falar sobre esse livro. Nós temos 1º e 2º Crônicas, que inclusive na Bíblia hebraica, né, que os judeus usam, é um livro só. Eu até ouvindo sobre isso achei curioso, porque sabe esses livros que nós temos separados? 1º e 2º Reis, na Bíblia dos judeus é um só. 1º e 2º Samuel é um só. 1º e 2º Crônicas é um só. Mas eu gosto da divisão. Por quê? Pela didática e para nos ajudar a localizar, encontrar. Acho que tudo isso tem um aspecto importante. Nós devemos lembrar que os capítulos, né, essas divisões, elas não estão nos originais. Elas foram incluídas, né, pela própria estrutura da sociedade bíblica ao longo dos anos para o nosso auxílio. O que nós temos de curiosidade rápida aqui, né, nesses livros de 1º e 2º Crônicas? Primeiro que então todos os estudiosos vão posicioná-lo como um livro que não foi escrito contemporaneamente aos acontecimentos. Aqui nós temos a história que começa com Adão, né? E vai até o momento que o reino de Judá vai para o cativeiro babilônico. E ele passa por todas essas histórias e genealogias da história das Escrituras. Qual é a história das Escrituras? É a história da criação, é a história de um povo que Deus escolhe para ser o seu, e é a história da redenção. Uma linha que vai chegar ao final
na vinda do nosso Senhor Jesus como Salvador, que é o grande clímax das Escrituras. Mas os estudiosos vão colocar esse livro das Crônicas como tendo sido escrito posteriormente ao cativeiro babilônico. Cativeiro babilônico é aquele momento de disciplina, de castigo mesmo de Deus para o reino do sul, o reino de Judá. Lembra que Israel, depois de Davi e Salomão, ele foi dividido? Ficou o reino do norte. Só gente que não presta. Nenhum rei da descendência de Davi. Todos fizeram o que era mal perante o Senhor. Uns 250 anos depois, vem lá o rei da Síria e ele leva cativo aquele povo e eles nunca mais voltam. A história de Judá é a história da linhagem do rei Davi. E é nessa história que Deus está ali tratando com essa tribo de Judá, né? Por isso se chama Reino de Judá, é Judá e Benjamim. E você tem essa história de reis que caminham de modo reto diante do Senhor, de reis que fazem o que é mal perante o Senhor. De repente, Deus precisando exercer uma disciplina. Sabe um filho que está muito mal criado, naquela coisa, obstinado, deliberado, rebelde, e você, por amor, exerce disciplina? Deus é assim. E ele, então, disciplina o reino de Judá no cativeiro babilônico, 70 anos, até que eles voltam para Jerusalém e vai ter reconstrução do templo e toda uma linha histórica. 1ª e 2ª Crônicas foram escritos depois que o povo volta. E talvez foi exatamente para trazer à memória do povo a história de Deus na história deles. Essa aqui para mim é a primeira lição para as nossas vidas. Por que Deus traz esses registros? É porque é do cuidado de Deus nos ajudar a trazer à memória a história de Deus que vai entrar na nossa história. Esse princípio, ele é abençoador. Muitas vezes, vocês verão que os profetas, quando eles vêm chamar a atenção do povo que está começando a aparecer com as sociedades ali do lado, o profeta invariavelmente diz: lembrem do passado, lembrem do que Deus fez, lembrem das libertações, lembrem da provisão, lembrem da aliança. E esse é um princípio para nós. Quando nós estudamos as Escrituras, é o Senhor nos ensinando tanta coisa especial sobre a história dele. E que em algum momento nós somos inseridos na história de Deus. Não é legal? Segunda coisa curiosa sobre o livro das Crônicas. Quando nós estudamos, a gente percebe que tem muita coisa aqui que nós já vimos. Já vimos no livro dos Reis, já vimos no livro de 1º e 2º Samuel. Por quê? Por isso, porque ele é um livro que é escrito para dar esse contorno espiritual da vida de Deus por toda uma genealogia e a história da aliança, e vai terminar com aquele momento dessa disciplina, mas que sinaliza e aponta para um cuidado de Deus para trazer o Messias, que os profetas falam sobre ele. Mas uma coisa muito importante do livro das Crônicas é que, diferentemente do livro dos Reis, Crônicas só vai tratar dos reis de Judá. De novo, lembra que depois de Salomão, com o filho dele, Roboão, teve uma espécie de guerra civil e aquelas 10 tribos do norte se separaram com Jeroboão e ficou o sul, Judá, com Roboão? Pois é, eles se separam. No livro dos Reis, 1º e 2º Reis, você tem as histórias desse reino do norte e depois a história do reino do sul. Depois ele conta a história do próximo rei do norte, depois ele conta a história do próximo rei do sul, depois ele conta a próxima história do rei do norte, e assim no livro dos Reis você tem sempre a história do que está acontecendo no reino do norte e a história do que está acontecendo no reino do sul. Aqui não. O livro das Crônicas, ele conta só a história do reino do sul,
que é o reino que volta para Jerusalém. O reino do norte, como eu disse, quando ele é levado pela Assíria, ele não tem retorno. Então essa é uma primeira curiosidade. Aqui nós veremos nomes, histórias, até semelhantes a algumas que nós vimos no livro dos reis, mas apenas sobre os reis do sul. E esse é um cuidado do escritor do livro das crônicas. É manter essa história da aliança, que segue pela linhagem de Davi, para nos sinalizar a manutenção da promessa dele de mandar o Messias, o seu filho, o nosso Senhor Jesus. No livro das crônicas, aqui estou tudo na minha introdução, ele também tem um foco grande na linhagem de Davi, né? E ele fala muito sobre Davi. E Davi é um homem que nos ensina tanto. Por quê? Porque conquanto um homem com defeitos, e aqui é mais uma característica, no livro de Samuel, por exemplo, nós temos com detalhes aquelas falhas horripilantes de Davi. Aqui em Crônicas não. Em Crônicas o foco é mostrar essa expectativa de um rei que é fiel, de um rei que tem temor a Deus. E isso é mais um jeitinho de Deus sinalizar que esse caminho dessa dinastia é para que venha o filho de Davi, o Messias prometido. Esse sim, um rei perfeito, que vem para atender os anseios do nosso coração, mas para nos salvar, dando a vida em nosso lugar. Então o livro das crônicas, ele é muito especial, é um jeito muito especial de Deus falar conosco. Vamos ao capítulo? Bem, no capítulo, eu queria começar dizendo para vocês assim, ele tem muitos nomes. Vou começar a ler. São estes os filhos de Israel, que é Jacó, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade, Azer. Os filhos de Judá, Onã, Selá, lhe nasceram de Batsua, cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Porém, Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz Pérez, Zera. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez, Esrom, Amul. Os filhos de Zera, Zinri, Etan, Emã, Calcol, Dara. 5 ao todo. Os filhos de Carme, Acar, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. O filho de Etan, Azarias, o filho de Esrom, que lhe nasceram, Jerameel, Rão, Quelubai. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou a Salma, que é Salmão. Salma gerou a Boaz, Boaz a Obed, Obed a Jessé. Jessé gerou Eliabe, o primogênito. Abinadab, segundo. Simeia, o terceiro. Natanael, o quarto. Radai, o quinto. Ozem, o sexto. E Davi, o sétimo. As irmãs destes foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3, Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Amasa e o pai de Amasa foi Jéter, o ismaelita. Pronto, até aqui o livro continua. O que nós temos então no capítulo 2? Bem, um destrinchar da descendência do patriarca. Qual patriarca? Jacó, que o nome foi mudado para Israel. Ele não tem 12 filhos? É o primeiro versículo do capítulo 2. E a partir daí ele vai destrinchar as genealogias deles com esse foco em Davi. Tanto é que ele começa com a genealogia de Judá. E ele então vai estabelecendo a partir de Judá todos os caminhos até chegar em Davi. E ele coloca tudo aqui. E eu não vou ler aqui tudo porque vocês percebem, é quase um trava-língua, né? Não é uma coisa muito fácil. Ele vai agora pegar a partir do 18 e destrinchar a genealogia de Esrom. Esrom foi lá um dos filhos aqui atrás, ó, de Pérez. Então Pérez era filho de Judá. Então ele primeiro seguiu
para chegar lá em Davi. Agora ele volta no outro filho, porque Pérez, né, teve Zera, e vem a genealogia lá de Davi, e tem esse Esrom. Aí Esrom, ele agora vai sair. O que eu poderia falar com você sobre esse monte de nome? Você acha ruim? Lê um texto, um capítulo cheio de nome. Por que Deus faz isso? Eu acho que as respostas são imensas, inúmeras, e a gente não alcança. Queria compartilhar aqui com você algumas sensações. A primeira, Deus conhece o indivíduo pessoalmente. Me chama a atenção que todos nós somos capazes de ler listas com nomes enormes, se o nosso nome estiver lá. Não é assim? Nós não temos esse instinto? Pega uma foto muito grande daquela turma, o nosso olho vai direto na gente. Pega uma lista muito grande, um livro com muitos nomes, mas alguém te falou assim, olha, o seu nome completo está lá. O que você faz? Você é capaz de ler todos aqueles nomes para encontrar o seu. E eu acho que Deus comunica isso aqui para nós. Deus conhece cada um pelo nome. Ele te conhece. Ele sabe a sua história, para trás, para frente. É muito interessante que no cuidado de Deus em revelar para nós o livro das Crônicas, que é um livro que trata dessa fidelidade de Deus na aliança de manter o povo para si e na sua promessa de, a partir dessa aliança, trazer o Messias, ele cita um sem número de nomes para dizer para mim e para você, Deus nos conhece. Mas além de nos conhecer, eu acho que Deus também revela para nós que Ele escreve a história dele pela história de cada pessoa. Às vezes, querido, nós somos tentados a achar que a história de Deus é só assim, por aqueles grandes nomes, né? Não. Então a história de Deus tem Moisés, a história de Deus tem Davi, a história de Deus tem os profetas, né? Isaías, Jeremias, né? A história de Deus tem os discípulos. Não. A história de Deus tem todos esses nomes aqui, difíceis, complexos, com vida normal. Querem ver curiosidades da vida normal? Eu vou lhe dizer curiosidades da vida normal. No versículo 22, eu não li, estou só lendo aqui agora, ele diz que Segube gerou Jair. E Jair teve 23 cidades na terra de Gileade. Ou seja, de repente tem um que prospera muito, muito rico. 23 cidades de um cara só. É um elemento da vida. Mas quer uma curiosidade? No versículo seguinte, diz que Jesur e Arã tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Kenate e suas aldeias, a saber, 60 lugares. Todos esses foram filhos de Maquir, pai de Gileade. Fatos da vida. Um empreendeu, cresceu, tinha 23 cidades. Daqui a pouco, perdeu tudo. Jair. Veja curiosidades dos fatos da vida. De repente, quando ele fala no versículo 30, ele diz dos filhos de Nadab, ele diz que tem Selede e Apaim. E ele diz, Selede morreu sem filhos. Ponto. O que é isso? Isso ocorre. De repente, alguém, sua história, um plano, um desejo legítimo, uma família, ter filhos, de repente, não tem. E não tem. E o que acontece? Morre sem filhos. O outro não teve menino, só teve menina. Não acontece? No 34 diz que o Cezã só teve filhas. A curiosidade. Acontece. Está aqui. E é muito curioso olhar esses detalhes. Por exemplo, logo no versículo 3, esse eu já li.
Olha o que ele diz. Os primeiros filhos de Judá, o primeiro chama Er. Er, o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Tá bom, concordo com você. Pesado, né? É pesado. Veja o que as Escrituras estão dizendo. Há pessoas obstinadas no seu pecado. Eu estava localizando aqui. Essa história desse filho de Judá é contada lá no Gênesis. No capítulo 38, versículo 7, diz que esse primogênito, ele era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Veja a constatação prática da vida. Essas coisas acontecem. Um prospera, quando vê vai à falência. Um não tem filhos, queria ter, não teve. O outro queria um menino, só teve filhas. O outro é perverso, obstinado, até o fim na sua maldade. Aqui nós temos a história, quer ver de quem? De quem? De Acã. Muito curioso, eu li, né? Aqui, que no versículo 7, os filhos de Carme, aqui ele chama de Acar, e Acar, está aqui, né, nos comentários, ele é o mesmo Acã. E ele diz, o perturbador de Israel que pecou na coisa condenada. Lembra dessa história? Quando o povo estava entrando na Terra Prometida, a primeira cidade a ser entregue nas mãos dele era Jericó. E Deus disse, então é a primeira? São as primícias? É para mim. Vocês não peguem nada, nenhum despojo, nenhum espólio de guerra, nada. Mas Acã, ele tinha os olhos da cobiça. Ele viu uma veste, parece que da cor preferida dele, do tamanho dele, ele não aguentou. E o texto diz que ele é perturbador de Israel porque naquilo que ele peca, na coisa condenada, ele atrai para Israel perturbação. Tanto é que na próxima cidade de Ai, o povo acaba perdendo. E Deus traz à tona esse pecado. O meu ponto nesse meu caminho até aqui é mostrar para vocês, Deus conhece a história de cada um. Deus não é aquele que talvez se envolva ou está por dentro tão somente dos grandes acontecimentos. Não, Ele é o Deus do seu dia, do seu detalhe, às vezes daquela sua dor, às vezes da sua frustração. E Deus intervém na história com poder. Veja, se precisa ter juízo para maldade com iniquidade obstinada, tem. E esse é um princípio do Velho Testamento. Aqui nós temos. O salário do pecado é a morte. É o que acabou de acontecer com Er. E eu queria então, nesse ponto, terminar o primeiro dizendo, na vida cotidiana, nos detalhes de prosperidade ou de falência, nos detalhes de Deus atendendo aquele sonho legítimo de ter uma família e filhos e de repente não tendo. Deus está por trás dessa história. São curiosidades que a gente vai encontrando na genealogia. Mas eu vou terminar essa parte aqui antes de ir para o meu final, falando sobre esse princípio aqui de Er. O primogênito de Judá, ele era mau. O texto de Gênesis diz que ele era perverso contra o Senhor. E o que Deus fez foi justo. Deus exerceu o juízo e a condenação sobre a perversidade obstinada. Queridos, esse princípio no Velho Testamento ele é muito importante. Sabem por quê?
Você só vai entender que você precisa de salvação quando você entende o que te espera é a perdição. Se você não entende que o salário do pecado é a morte, você não entende a dimensão daquilo que Jesus fez por você. Assim como vários exemplos do Velho Testamento, nós temos aqui mais um. A perversidade obstinada, a maldade dominando até o fim, ela atrai a condenação. O livro das Crônicas, ele existe para dizer que Deus, na sua graça e misericórdia, ele mantém essa aliança, mesmo com quem não merece, para garantir que ele ia providenciar um Salvador. E esse Salvador tem nome. O nome dele é Jesus. E Jesus teve que morrer porque o salário do pecado é a morte. E imagina o somatório dos nossos pecados. A Bíblia diz que eles foram todos encravados na cruz. As nossas iniquidades, elas foram postas em Jesus. E é por isso que ele teve que morrer, recebendo a condenação pelo meu e pelo seu pecado. Se não fosse Jesus, queridos, nós é que receberíamos a condenação justa do próprio Deus. Queria fazer umas aplicações aqui finais. E as minhas aplicações, elas são bem simples. Você já se sentiu pequeno demais? Ou você já se sentiu, parece que alheio, distante da história de Deus? Você já se sentiu como se você não fosse importante para o Senhor? Deixa eu te dizer uma coisa, essas genealogias todas, é Deus dizendo, eu te conheço pelo seu nome. Eu estou escrevendo a sua história. Mas deixa eu fazer uma segunda pergunta. Você não olha só para si e se sente pequeno, você olha para a sua história. E você de repente sabe de coisas muito chatas, feias, cabeludas, que ocorreram na história passada, na sua família. Coisas impublicáveis. Deixa eu te contar uma história. Logo aqui no início, depois que tem esse juízo de Deus pela perversidade de Er, o texto diz, porém de Tamar, nora de Judá, Judá teve com ela Pérez e Zera. Você sabe o que está por trás dessa história? Uma história impublicável. Porque Er é que era o marido de Tamar, mas ele era mau e perverso. E depois que ele morre, Judá, seguindo a lei do levirato, deu a Tamar o irmão que era Onã. Mas Onã foi também mau e perverso. E então era para que Judá, na lei civil do levirato, onde se o irmão mais velho morre sem descendência e a viúva permanece viva, o próximo irmão casaria com ela para poder suscitar a descendência. Tamar, aí Judá, quando Selá já está crescido, ele não segue a lei do levirato e ele deixa Tamar, mas Tamar cria um engendro. Ela engana Judá, se finge de meretriz. Judá entra para caminhos que são abomináveis. É um enredo quase que impublicável, gente.
Pois de Judá com Tamar nasce Pérez. Não era para ter esperança. Não era para ter história. Porque é fruto de engendros de todos os lados, de Judá e de Tamar. Pois Deus escolhe Pérez, fruto de uma história complexa e esquisita, para a partir dele trazer o seu filho Jesus. É muito interessante porque só aqui nesse texto a gente vai ver que é dessa linhagem que vem, por exemplo, Boaz. Quem é Boaz? Boaz é filho de Salmão ou Salma com Raabe. Mas quem é Boaz? É aquele que age como um resgatador de Ruth, a Moabita. E então vem Jessé, que é o pai de Davi. Davi, que é aquele a respeito de quem as profecias diziam, virá o filho de Davi, que sentará no trono para sempre. Deixa eu só tentar dizer o que eu queria que você entendesse. Não há história pregressa, não há currículo antigo que não possa ser redimido, regenerado, tratado, reconstruído por Deus. Só aqui nós temos uma história de Tamar, nós temos a história de Ruth, nós temos a história do próprio Judá, nós temos a história de Pérez, um filho que nasce desses engendros complexos e terríveis. Mas aqui nós temos nas entrelinhas a graça de Deus. Daqueles que em tese não são, Deus constrói a sua aliança de fidelidade ao nome dele. O meu ponto era tentar trazer a você a seguinte reflexão. Não há tragédias do seu passado, não há tragédias do passado dos seus pais que Deus não possa visitar com graça transformadora, reconstruindo e fazendo novas todas as coisas. Não tenha âncoras para pensar se teve isso na história, se aconteceu isso, Deus jamais vai me usar, ou eu sou um zero à esquerda. Deus, ele é perito em reconstruir histórias pela sua graça. E isso fica claro nas genealogias. Louvado seja Deus. E com esse encorajamento de você não se prender a nenhuma das amarras, ter essa expectativa do Deus que faz novas todas as coisas, você vai se lembrar do Novo Testamento quando fala do poder do Evangelho. Ele diz, e assim, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Aquele que é do Senhor, o mal não lhe toca. O poder do Evangelho, ele é o poder que quebra todas as maldições que ficam para trás. Em pouco espaço aqui da genealogia,
a gente consegue perceber isso. Qual é a marca para que você reescreva uma história a partir de agora, para a sua descendência, para aqueles que você influencia espiritualmente? Um espírito quebrantado, um coração contrito. Esse o Senhor não despreza. Pessoas que são obstinadas na sua rebeldia até o fim, essas encontrarão juízo e condenação eterna. Pessoas quebrantadas, essas alcançam a graça de Deus que substitui a condenação que você merecia pela obra de Cristo na cruz. Ele pagou por você. A graça te faz novo e novo em todas as coisas. Minha última lição? Lembra que eu falei no início que se tivesse um livro com muitos nomes, mas de alguma forma você soubesse que o seu nome está lá, você iria para lá com todas as forças ler esse livro inteiro até achar o seu nome? Deixa eu te contar uma coisa, esse livro existe. E Deus gosta de escrever livros com os nomes. E tem um livro que é o maior anseio da minha vida, poder ler, porque o meu nome está lá. O nome desse livro na Bíblia é Livro da Vida. O Livro da Vida, ele está lá no finalzinho de Apocalipse. Eu vou ler 2 textos de Apocalipse. O primeiro, no capítulo 3, ele diz sobre os que permanecem fiéis até o fim. Ele diz: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Jesus leu um livro cheio de nomes diante do trono de Deus, muito maior do que esse livro das crônicas. E quer saber mais sobre o livro da vida? Em Apocalipse capítulo 20, ele diz, no último versículo: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Queridos, o livro da vida é o livro que Deus escreve com o nome daqueles que são substituídos por Cristo na necessária condenação. São aqueles que estão unidos com Cristo, que sabem que os seus pecados, as suas dívidas estão lançadas na cruz de Cristo, e eles sabem que se Jesus morreu por eles, Deus é tão justo que ele jamais condena um mesmo pecado 2 vezes. E se Deus condenou o meu pecado no próprio Filho dele, então eu sou salvo da perdição eterna e eu tenho meu livro escrito no livro da vida. Jesus é quem o lê. E agora? Está curioso em ter acesso a esse livro? Um livro que tem só nome? Eu sei que você ficará desejoso de ler esse livro quando você souber que o seu nome está lá. Só tem um jeito do nosso nome ser escrito lá. É quando você se quebranta e se arrepende dos seus pecados. É quando você reconhece que o seu currículo, as credenciais da sua família, jamais podem te tornar aceito diante de Deus. Mas você entende e reconhece que o próprio Deus, pela graça, mandou o Filho dele para receber uma condenação que era sua. E você, então, deposita a sua fé na pessoa de Cristo como aquele que te salva. E como ele pagou, ele pode te perdoar. E como ele pagou, ele pode substituir. Ele levou os nossos pecados sobre ele e a justiça dele nos é dada quando nós cremos nele.
nesse momento em que você crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai entender que o seu nome está escrito no livro da vida. Deus te conhece pessoalmente, tem a sua história nas mãos, que Ele escreva a sua história para a glória dEle. Vamos orar? Deus querido, capítulo parece tão esquisito, mas a gente vai debruçando, analisando, e daqui a pouco o Senhor revela tantas verdades preciosas. Deus querido, o maior desejo que eu tenho é que o Senhor, diante do trono, leia o livro da vida e que o Senhor, em alto e bom som, recite para o Pai os nossos nomes como aqueles em relação a quem o Senhor deu a própria vida. É no teu nome, Jesus, que nós oramos ao Pai. Amém. Queridos, queria encerrar, e daquele jeito eu gosto de me unir a você naquele seu pedido especial de oração. Você sabe, naquele assunto que tem aí dominado sua mente, seu coração, e encorajado pelas Escrituras, você deseja apresentá-lo no altar. Vamos fazer isso juntos? Pai querido, quero me unir, Pai, nesse momento aqui aos meus irmãos. Eu sei que o Senhor, na tua soberania, cirurgicamente conhece qual é essa questão, qual é esse pedido, que nós estamos aqui juntos, depositando no teu altar. Pai, por favor, intervém com graça, com misericórdia. Nós queremos entregar toda a nossa vida nas tuas mãos, na convicção de que o Senhor escreve a história. Se for do teu agrado, se trouxer glória ao teu nome, traz conversão àquela pessoa que está sendo colocada agora no teu altar. Traz reconciliação àquele relacionamento que está tão ferido e quebrado. Traz cura para aquela doença que está sendo colocada no teu altar nesse instante. Abre aquela porta de emprego que está sendo solicitada nesse momento. Traz resgate do coração e da mente para aqueles que estão vivendo as angústias. Mas para todos nós, traz o deslumbramento com a obra, a fidelidade de Deus, que cumpriu as promessas e mandou o seu Filho. O Filho que recebeu uma condenação que era nossa, para que unidos a Ele, nos tornássemos filhos por toda a eternidade. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Não há barreiras que possam ficar entre mim, Senhor, e o teu amor. O meu pecado foi pago e apagado por teu favor que me alcançou. Minha fé firmada está em ti, Jesus, meu amanhã contigo está, pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu te adoro, ó Senhor.
encontro vida eterna em ti. És meu Salvador e Redentor. Livre eu sou através desse amor que me restaurou e me limpou. Minha fé firmada está em ti, Jesus. Meu amanhã contigo está, pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu te adoro, ó Senhor. Pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu te adoro, ó meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu te adoro, ó Senhor.